Olá pessoal, boa noite. Boa noite, hoje é dia 9 de abril de 2025 e vamos começar mais uma live semanal que eu faço, enfim, com muita frequência, como já disse, semanalmente. E eu tô aqui sempre nas lives para poder trazer assuntos que são pertinentes, que são comuns, que são dúvidas frequentes que eu recebo de seguidores, de pacientes que, de acordo com todo o estudo que eu tenho, a prática clínica, enfim, a gente vai abordando e vai conduzindo estratégias, tratamentos para poder não só prevenir problemas, doenças, mas também ajudar no tratamento. Então, toda a combinação que eu faço de estratégias, que é da parte alimentar ou da parte de suplementação, vai de encontro justamente a isso. A gente poder estar prevenindo e tratando a doença, mas sempre com a intenção de resolver a causa. A gente dá uma resolução de fato ao problema, né? Essa é a diferença da gente poder tratar nossos pacientes com outro prisma, com outro olhar. É olhar o todo, é saber a causa para a gente poder fazer o tratamento mais adequado possível, tá? E hoje, gente, a live vai ser sobre suplementação de saúde gástrica e intestinal. Eu não sei se vocês, todos que estão chegando aí, me conhecem. Primeiramente, eu quero dar o meu boa noite. Dizer que a live de hoje é sobre suplementação na saúde digestiva ou na saúde gástrica e intestinal. Eu tenho especialidade nessa área, né? Então eu tenho especialidade em nutrição e gastroenterologia e é um dos assuntos, ou seja, de problemas que eu mais atendo. Por isso eu me sinto muito confortável, muito segura para poder discorrer para vocês sobre esse tema, tá? E eu já fiz muitas lives sobre as disfunções gástricas intestinais. Então hoje eu quero deixar um pouco mais para esse horário e falar sobre o que eu uso e o que pode ser utilizado, né, com segurança na suplementação quando eu tenho essas disfunções. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em gastroenterologia, fitoterapia, que também me ajuda muito a tratar essas disfunções gástricas intestinais. Tenho foco também na saúde da mulher e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional, tá? Bom, boa noite. Eu quero que também vocês sintam-se bem à vontade para poder questionar durante a live. Eu já recebi várias perguntas aqui sobre esse tema e a gente vai trocando, então, todas essas informações com o passar dessa hora, tá bom? Então, boa noite, Maria. Doutora, por gentileza, fala um pouquinho desse suplemento EGCG. Epigalocatequina galato. Ele vem do chá verde, né? É um ativo presente dentro do chá verde, que ele tem uma ação termogênica, anti-inflamatória, antioxidante poderoso, para a gente estar utilizando não só para emagrecimento, que ajuda também, mas também principalmente na inflamação, doenças inflamatórias, tá? É um ótimo para doenças cardiovasculares, enfim, para doenças inflamatórias intestinais, pode ser uma das possibilidades. Bom, muito bem. Então vamos pensar primeiro, só vou dar uma introdução bem rápida com relação assim, o que leva a pessoa a ter disfunções gástricas intestinais. Essa vida maluca que grande parte das pessoas que vivem em grandes centros urbanos, como São Paulo, por exemplo, pode ser um grande gatilho. Então, o estresse, né? Então, desequilíbrios emocionais, o estresse, essa correria, essa falta de tempo para tudo, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, esse sono cada vez mais achatado, uma má alimentação, obviamente, está intimamente ligada com disfunções gástricas intestinais. Então, não é só o que come, quer dizer, come coisa errada, ou seja, a maioria dos dias comem porcaria, nem pensam para comer. Então, excesso de fast food, excesso de alimento ultraprocessado, gorduras, farináceos, açúcares, e além disso, quantidade a mais ou jejum prolongado, falta de mastigação,
né? Então aquela coisa de comer de pé. Eu atendi hoje uma paciente que fala, eu como de pé todos os dias. Então come às vezes sobras dos filhos. Sabe aquela coisa que não nem para comer? Come numa mesa de trabalho. Então, esse tipo de alimentação, né? Salgadinho, refrigerante, ou às vezes fica tempão sem comer em jejum e quando come, come demais. Então, esses erros são muito comuns de acontecerem e vão gerar disfunções gástricas e intestinais. O fumo, o sedentarismo, o estresse, má alimentação, uso de medicações exageradas também, né? Tem que lembrar isso. E aí, gente, essa falta de rotina que pode te levar a ter alguns sintomas, que esses sintomas vão me sinalizar disfunções, né? Então, sintomas são decorrentes de problemas que já estão inseridos, já estão ocorrendo tanto na parte gástrica como intestinal. Então, se você tiver, má digestão, aquela coisa de comer e ficar um tempão para digerir o alimento, a sensação de empachamento. Isso pode ser hipocloridríase, então com falta de suco gástrico, ou então aquela acidez que pode estar dando no seu estômago, aquela hiperacidez, que é excesso de suco gástrico, né? Que pode gerar o quê? Inflamação, assim como a falta de suco gástrico também gera inflamação e que pode gerar uma má digestão. Né? Então, quando você fica no jejum com dor, é sinal que você tem um excesso de suco gástrico. Quando você tem dor, azia, empachamento, logo depois que come, é porque você tem falta de suco gástrico. Então, essa é alguma das sinalizações que eu já percebo se é excesso ou se é falta. Né? Quando eu tenho refluxo, hérnia de hiato, dor de estômago, quando eu começo a ter estufamento no abdômen, aí já vem para o intestino. Ai, doutora, estufa, dá gases, arroto, então constipação, diarreia. Gente, são todos sintomas decorrentes de disfunções gástricas e intestinais que estão acontecendo. Então, e aí? Vocês acham que tomar omeprazol, como grande parte das pessoas fazem, ou não estou dizendo que a medicação às vezes não é necessária, tá? Mas será que é suficiente eu tomar omeprazol? Será que é suficiente eu ir lá na farmácia e pedir algum digestivo? Ou então um sal de fruta, como muita gente toma, uma magnésia bisurada? Será que essa é a conduta, esse é o tratamento, essa é a única coisa que eu sei fazer? Ou a única coisa que eu faço? Não é por aí, gente. A gente tem que corrigir esse tipo de sintoma de outra forma. E é aí que a gente tem que intervir, na alimentação. Então é o que comer, o quanto comer e como você vai comer. Isso é super. E onde você vai comer, né? Então comer nervoso não é legal. Mastigar rápido não é legal. Então comer devagar, mastigar bem o seu alimento, planejar a sua alimentação, né? Saber que cada pessoa tem a sua alimentação correta, certa e tem que ser individualizada. Será que todo mundo que tem gastrite eu vou tratar do mesmo jeito? Não! Porque daí vocês receberam uma informação que só basta tirar café, fritura, refrigerante. Ou alguns receberam tal informação: toma omeprazol, que é para a vida inteira, e come o que você quer. Ou senão você vai, tira essas coisas só inicialmente, enquanto tá com a dor, aí continua tomando omeprazol mesmo passando a dor, e aí você vai comer tudo, né? Porque você tá com o antiácido aí, né? Você tá com inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol, o prazóis da vida. Então, gente, esses são as condutas mais frequentes e erradas que a gente vê, né? Então, agora eu quero falar para vocês que nós temos sim que tratar a alimentação. Sim, a alimentação é a base do tratamento. Não tem como desagregar isso, não tem como você falar assim, não, eu vou tomar o remédio, aí eu posso me libertar e comer o que eu quero. Errado, porque todas essas disfunções, seja gastrite, seja úlcera, seja hérnia de hiato,
refluxo, desbiose intestinal, leaky gut, que é a permeabilidade, que a desbiose pode levar à sua permeabilidade intestinal, inflamação intestinal, tudo isso, gente, a grande parte disso tudo é crônico. São inflamações crônicas que eu posso ter remissão quando eu faço o tratamento adequado. Mas a cura, eu não posso dizer que eu tenho a cura de uma gastrite completamente. Porque é uma doença, quando vocês pegam e fazem uma endoscopia, vocês podem ver que grande parte vai dar gastrite crônica, leve, moderada, uma pangastrite crônica, né? É mesmo isso. Ou então você vai fazer uma colonoscopia, dá um divertículo, então dá diverticulose, né? Ou dá um pólipo. Então tem que ficar de olho, é uma pessoa que tem uma probabilidade de já ter aquele problema instalado, porque quando dá isso é porque, ó, já de tempos você vem com problemas. E eu ainda escuto aqui no consultório que eu sempre fui assim e vou continuar sendo assim. Eu nasci assim, cresci assim, estou assim e vou continuar assim. Vocês acham que tá certo isso? Que é a síndrome da Gabriela existe ainda? Não, gente. Vocês têm que entender que isso tem correção, que isso tem como a gente resolver de uma forma eficiente, bem tratada, com uma visão global. Porque tudo que acontece no seu aparelho digestivo está intimamente correlacionado também com o seu cérebro. E seu cérebro com todo o aparelho digestivo. A gente tem uma comunicação. Então é importante a gente entender isso, essa comunicação, e além disso, entender que tudo que está acontecendo no seu intestino está acontecendo no seu corpo como um todo. Eu digo que o intestino é fofoqueiro. Ele vai abrir a porta fica aberta com essas inflamações, né? Você tem uma permeabilidade do intestino e ele vai se comunicar de diversas formas errada com vários órgãos e sistemas. Então não adianta nada você querer emagrecer ou querer melhorar sua depressão, ou seu sono, ou sua ansiedade, ou sua tireoide, resistência insulínica, se você não tratar a sua saúde intestinal. Se você não tratar o seu estômago, se você não tiver uma tolerância melhor digestiva, se você não tiver uma condição de um bom funcionamento intestinal, se você não cuidar da sua microbiota intestinal, esse alerta, gente, tem que ser dado e eu vou sempre bater nessa tecla, porque se eu não trato essa parte, eu não consigo mais nada além disso. Então, o que eu coloco? Primeira coisa como suplemento, vamos lá, enzimas digestivas, tá? Eu tenho N possibilidades de fazer a suplementação de enzimas digestivas. Só que eu acho que grande parte de vocês que estão me assistindo não deve ter um prescritor, porque a gente pode fazer as enzimas digestivas manipuladas. Aí, quando eu peço, por exemplo, um exame coprológico funcional, que eu vejo o que está aparecendo naquelas fezes que não estão sendo bem digeridas, e alimento mal digerido, ele é inflamatório, né? Ele não é reconhecido pelo nosso trato digestório, então é mais fácil eu saber o que eu posso fazer de enzima digestiva, o que eu tenho que fazer. Mas com os sintomas, né? Quando eu tenho esses sintomas decorrentes do empachamento, essa falta de digestão facilitada, essa má digestão, eu já vou trabalhar isso. Então eu posso colocar nas enzimas digestivas, primeiro, um blend, né, de protease para digerir proteína, amilase para digerir amido, lipase para digerir gordura, enzimas pancreáticas também que são importantes, geralmente estão nas deficiências, alfa-galactosidase, porque às vezes eu tenho essa fermentação, bromelina, que é uma excelente enzima também, que vem do abacaxi para digerir proteína, a papaina também. Então essas enzimas, né, eu estou falando algumas das possibilidades, elas podem ser prescritas e a gente tem um pool de enzimas já prontas que se chama Enzifor, que é da Vitafor em sachê, que você pode utilizar antes das refeições,
Para quem tem muita fermentação, que não pode consumir, tipo, brócolis, couve-flor, repolho, casca, bagaço, que tem que fazer uma dieta low food maps, que esses carboidratos fermentam muito, grãos, feijão, ervilha, tem o Digelive, que é próprio para digerir esse tipo, que é a alfa-galactosidase, que é para digerir esse tipo de carboidratos fermentáveis, tá? Essa é pronta de farmácia, Enzifor também vocês podem comprar em farmácia, né? Agora, se eu tenho falta de suco gástrico, que eu preciso aumentar essa acidez, eu posso estar trabalhando, gente, com água e limão. Limão aumenta a produção também de enzimas digestivas, né? E embora ele é um ácido que pode te ajudar também a melhorar essa acidez do seu estômago, né? Então isso pode acontecer. Ou então, se eu tenho uma falta, né, do suco digestivos, eu posso entrar com a betaína, eu posso entrar com o vinagre de maçã, eu posso entrar com alecrim, chá de alecrim, tintura de alecrim, que é muito bom. O excesso de suco gástrico também é muito bem resolvido com a espinheira santa. A espinheira santa é o omeprazol natural. A gente fala assim, né? Então ela tem essa ação de abaixar a produção de suco gástrico, por isso que o chá, às vezes, de espinheira santa é muito bem-vindo, né? Para quem tem essa super acidez, e o chá de alecrim é ao contrário, é para quem tem falta de acidez. Então, alecrim para quem tem falta, espinheira santa para quem tem excesso. Ou limão para quem tem essa falta de suco gástrico, e o vinagre ao contrário, né? Então, assim, a gente consegue trabalhar também de maneiras naturais, né, com esses pacientes assim. E espinheira santa também é muito bom para melhorar esse muco protetor do estômago e muco protetor do intestino, que às vezes ele tá fininho pelo processo inflamatório. Então isso são possibilidades muito boas de suplementação para disfunções gástricas e intestinais, das quais eu estou mencionando. Outro suplemento, gente, que eu não deixo de colocar é a glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido muito bom, porque ele faz reparo de tecido. Então, se o paciente tem um intestino permeável, ou mesmo que ele precisa refazer aqui o epitélio gástrico, lembra? Eu tenho um tecido atrás dessa mucosa, eu tenho um tecido atrás da mucosa intestinal e mucosa gástrica, eu tenho que às vezes fazer reparo nesse tecido. Então a glutamina vem para fazer esse reparo aqui, tanto na parte gástrica como intestinal. 3 a 5 gramas de glutamina, super bem-vindo, tá? E quando eu preciso da glutamina para a parte gástrica e intestinal, ela não vai ser utilizada para músculo, porque muita gente faz o uso do glutamina para aumentar a massa magra. Deixa eu ver as perguntas que estão me fazendo. Oi, Marcos, olha lá, o Marcos da Biotech tá aí, ó, que é o evento que eu fui ontem, gente, que faz suplementos de alta qualidade, hein? A Adriana Gomes, né? Doutor, eu fiz o abdômen total hoje. A médica falou que tenho muitos gases. Às vezes você tem constipação, né? E você não consegue esvaziar completamente, tem uma evacuação completa, começa a fermentar muito, começa a ter muita bactéria ruim ali por causa dessa falta de evacuação completa, e aí essas bactérias vão produzindo gases e às vezes fica até difícil de visualizar. Mas no abdômen total você também vai ver se você tem esteatose hepática e tudo mais, né? E precisa melhorar a função intestinal, né? Para tirar esses gases daí, ver o que você está comendo também que está dando oportunidade para isso acontecer. Bonifácio, geralmente são farináceos e açúcares, hein, gente? Olha lá esses carboidratos, excesso desse monte de carboidrato aí. Quando eu como carne, fica difícil porque não tenho a vesícula. Então, Bonifácio, você pode até comer a carne, mas você faz uma carne mais magra, porque quem não tem vesícula, não é que não tem produção de sais biliares, porque eles são produzidos do fígado, mas a gente não tem a ejeção da vesícula, porque você não tem mais vesícula, lá para ejetar os sais biliares para poder fazer a digestão dessa gordura lá no intestino. Então, às vezes, a gente tem suplementos hoje à base de sais biliares para a gente colocar para paciente que já retirou a vesícula, ou então você vai fazer uma dieta um pouco mais
pobre em gordura, gorduras tipo essas gorduras da carne, mastiga bem essa carne, não faz ela frita, faz cozida, faz bem macia, né? E você pode também estar ajudando com outras enzimas, por exemplo, a lipase pode ser também, então a dieta tem que ser um pouco mais baixa em gordura, a gente tem que às vezes dar uma enzima como a lipase, como eu falei, que ela ajuda na questão da emulsificação, da digestão das gorduras, né? E dessa forma, ou então até com a suplementação, que a gente tem uma suplementação à base de sais biliares. Aí você não vai ter problema com relação a comer sua carne, uma carne moída, magrinha, aí beleza, tá? A Carla fala, boa noite, doutor, o que a senhora acha da alimentação vegetariana? Carla, eu acho, tem pacientes que pontualmente eu tenho que fazer. Uma coisa, eu tenho que respeitar quem tem essa questão mais de preservação do ambiente, com relação ao respeito aos animais. Então eu tenho que respeitar o paciente que faz a alimentação vegetariana por conta disso. Agora, isso também, a vegetariana, ela pode ser uma estratégia para algumas doenças, né, que às vezes não está dando certo com uma estratégia X, Y, Z, às vezes eu preciso temporariamente fazer a vegetariana, que às vezes eu consigo um resultado melhor, né? Então, ela é bem-vinda desde que seja bem feita. Dieta vegetariana não é se matar de comer carboidrato, porque eu já vejo muita dieta vegetariana assim, com falta de proteína vegetal, excesso de carboidrato, uma dieta pobre que te leva a uma desnutrição, né? E leva até a engordar e fermentar muito e tudo mais. Porque lembre que fibra também é muito fermentativa, né? Grande parte das fibras, sabe, que são formadas à base de carboidratos e fermentáveis. Continuando, a Jaque Ecrol, né? Jaque Ecrol. Doutora, minha mãe reclama todos os dias de cólicas intensas e constipação. Ela diz que bebe água e come muita salada. A alimentação dela é muito boa. O que fazer? Ela não consegue dormir. Bom, já falei que o intestino está ligado com o cérebro e muito provavelmente essa falta de sono dela vem do intestino, porque o intestino, 80% faz serotonina, gente. E a serotonina é formada durante o dia pelo intestino, forma melatonina à noite. Então é muito comum o paciente, quando tem desbiose intestinal, quando tem constipação, quando tem inflamação no intestino, também ter um problema de insônia, ou de ansiedade, ou de depressão e assim por diante, tá? Então, quando a gente corrige o intestino, ela também melhora o sono dela. Agora, comer coisas saudáveis nem sempre são as ideais para quem tem constipação, que eu acabei de falar. Você acha que eu trato constipação só com fibra e água? Não, gente. Às vezes eu tenho que até baixar essas fibras fermentáveis que eu acabei de falar. O excesso, às vezes, vai fermentar mais. Então, é tirar da sua alimentação aquilo que não pode, que não consegue digerir. Né? Então, acabei de receber um recado agora de um paciente. Doutor, eu como ovo, minhas fezes ficam fedidas. Por quê? Porque aquela pessoa não está digerindo o ovo. E aí, começa a inflamação ficar crônica ali no intestino. Então, esquece. Então, a gente tem que trabalhar excluindo o que o paciente não consegue digerir, não é só o que é inflamatório, e colocando aquilo de bom que ele consegue digerir para fazer todo o reparo e bom funcionamento intestinal, voltar a ter o equilíbrio de microbiota, né? Melhorar a tolerância digestiva. Não é tão simples quanto parece. Não é tomar água e comer fibra. Constipação não se resolve assim, e nem só dando probiótico. Esquece, a gente nem dá probiótico nesse primeiro momento, tá? Porque fica pior ainda. Então, assim, a chia com kiwi é legal, ótimo. Fazer um pudim de chia. O kiwi, vocês sabem que é um laxante natural. O mamão com um caldinho de ameixa, ameixa preta. Colocar uma semente de linhaça. Então, pense em tudo isso. Legumes, verduras, né, são importantes. As frutas, mas não fruta que fermenta muito. O abacate, o mamão, de repente a gente pode estar colocando frutas vermelhas, o morango, o melão também são legais, né? Então tem que trabalhar esse todo, né? Não é só uma coisa. Bom, zinco, vitamina A, vitamina D, obrigatório para quem tem disfunções gástricas intestinais, tem que estar sempre em níveis adequados, porque todo esse reparo e a redução da inflamação, a melhora de imunidade vai vir disso, gente. Vai vir do zinco, da vitamina A e da vitamina D,
Portanto, a gente não pode deixar de descuidar desses nutrientes. Então, vitamina D, né, que está abaixo de 30, está abaixo de 35, para paciente que tem inflamação gástrica intestinal, acima de 40. Mulher que tem ainda osteopenia, osteoporose associada, nem se fala, não pode ser abaixo de 40. Vitamina A, super importante para a imunidade, é cofator para melhorar a função da vitamina D, não pode ser desprezada. E além disso, o zinco. Zinco está muito presente nas proteínas animais, nos frutos do mar, a vitamina A nos alaranjados, nos verdes, né? E a vitamina D, vocês sabem que para mim dar como alimento não dá. Eu vou ter que ficar tomando banho de sol o dia inteiro não, mas pelo menos uma hora pelo menos, no sol quente que não é possível, lógico, a gente tem que suplementar. Mas eu geralmente suplemento o zinco quelado, 15 a 20 miligramas por dia, a vitamina A, eu geralmente dou, se eu vou dar 4.000 de UIs de vitamina D, eu vou dar 400 UIs de vitamina A com K2, né? Então já faço manipulado assim. Então sempre que vocês tomarem vitamina D, lembra de consumirem vitamina A e K2 junto, né? Que é importante. Então esses nutrientes são importantes para fazer reparo gástrico-intestinal, tá? Não deixo de dar. Eles agem também como antioxidante, como falei, e vão fazer a cicatrização de mucosa gástrica e intestinal. A betaína eu falei para vocês que é excelente, também para quem tem essa falta de suco gástrico, ou então a gente entrar para quem não tem tolerância com alecrim ou com até o ácido clorídrico, mas isso é uma coisa só para prescritor, para médico e nutricionista fazer. Uma outra coisa que eu gosto muito às vezes de trabalhar é com aloe vera, ele é um baita cicatrizante também, né? Então, aloe vera, a gente tem tipo a marca da Forever, que é excelente, ela é base de um suco que você pode tomar, inclusive para quem tem constipação, ela é ótima, que melhora também a função intestinal. Uma coisa muito boa também é a curcumina, né? Mas não basta só pôr cúrcuma na comida, fazer um shot de cúrcuma, não dá, porque a quantidade aí é muito pequena, a absorção também às vezes não é adequada. Então a gente tem que fazer um extrato padronizado em 95% de curcuminoide para ter essa ação anti-inflamatória poderosa dos curcuminoides. Então, da cúrcuma, eu quero curcuminoide. Quando eu quero esse ativo que tem essa ação anti-inflamatória, eu vou fazer sempre uma padronização quando eu peço para a farmácia de manipulação. Existe alguns prontos, tipo Curcuflex da Biobalance, já está pronto. A gente tem uma cúrcuma também da Vitafor que está pronta. Então assim, tem da Essential Nutrition, tem da Pura Vida, essas ainda são melhores, tá? Gente, elas são prontas e você pode estar consumindo a cápsula de cúrcuma. Porque não espere que a cúrcuma da alimentação vai suprir a necessidade de quem tem inflamação gástrica intestinal. Não dá certo isso, tá? Não é que não dá certo, é que é muito pouco, é insignificante. Então essa ação dela, inclusive a cúrcuma, gente, ela também faz a modulação de microbiota intestinal, de barreira intestinal, super importante, não deixo de dar. Uma outra coisa super importante também, que faz regeneração de mucosa intestinal, formação de mucina, é N-acetilglucosamina também. Eu tô falando nomes difíceis, mas só para vocês saberem que assim, que a gente tem muitas possibilidades de suplementos hoje para ajudar o paciente quando tem essas disfunções. Quem tem intestino que está permeável, quem tem doenças inflamatórias intestinais, colite, então o NAG é muito bom, né? Além disso, eu já falei da espinheira santa também para fazer essa formação de mucina. Uma outra coisa importante que eu dou muito como pós-biótico. O que é pós-biótico? A gente tem um pré-biótico, a gente tem um probiótico, a gente tem um pós-biótico, tá? Pré-biótico é alimento de bactéria boa. O pré-biótico geralmente são fibras que tem que ser prescritas também, mas fibras que não são fermentáveis, porque se o paciente tiver com essas inflamações, eu der, por exemplo, para ele um FOS, que é um frutooligosacarídeo, que tem muito paciente que vem aqui com esse tipo de prescrição, ele faz a barriga ficar maior do que é. Pelo amor de Deus, vai estufar demais, vai dar muitos gases. Então a gente tem, por exemplo, hoje a goma guar,
a goma cássia, né? Tem também o fibregum, que é uma excelente fibra, são todas fibras pré-bióticas para a gente poder proliferar bactérias boas no nosso intestino. Ainda mais quando eu faço uma alimentação que não é tão rica em fibras, para não fermentar tanto, eu vou dar um pré-biótico como esses. Probiótico, como eu falei para vocês, eu só dou em casos pontuais de muita diarreia. Então aí entra o Saccharomyces boulardii, ou entra a Keelfloratia, ou entra uma enterogermina. Aí sim, se tiver com as fezes muito amolecidas, a gente pode entrar com esses probióticos de uma forma pontual. Agora, a gente tem os pós-bióticos, que são muito bons, que é o caso do butirato. O butirato é uma substância que é formada por bactérias boas, que vai ajudar na regeneração da barreira intestinal. Então, hoje a gente tem suplementos à base de butirato, tá? Líquido, em cápsula, enfim, que a gente pode estar dando para os pacientes para poder ajudar nessa regeneração aí desse epitélio intestinal, da barreira intestinal, tá? Isso eu acho que é muito importante. Me perguntaram também essa questão de, ai doutora, tô tomando antibiótico, ou tô com uma gastroenterocolite, eu não preciso tomar probiótico? Então, é o que eu acabei de mencionar. No uso depois, né, do pós-antibiótico, você só tem que dar as fibras e voltar a uma alimentação melhor possível, para poder melhorar a produção de bactérias boas do seu intestino. Então hoje a gente não dá mais probiótico depois do uso de antibiótico. Em conjunto também não dou, a não ser que tenha diarreia pelo uso de antibiótico. Daí a gente dá essas cepas específicas para diarreia, tá? Caso contrário, não. Depois do uso do antibiótico, vamos fazer uma alimentação correta, com a fibra direitinho, para poder proliferar bactéria boa, porque você sabe que o antibiótico mata ruim e mata boa. E se você tiver uma gastroenterocolite, que tem a diarreia, que pegou uma infecção lá no intestino por uma contaminação, aí a mesma coisa, vai voltar uma alimentação que seja mais constipativa, não com tantas fibras, nem com fibras fermentativas, e vai usar ou o Saccharomyces boulardii, que é o floratio, ou a enterogermina, tá? Então os dois são usados pontualmente até cessar essa diarreia, entenderam? Muito bem. Aí também a gente tem algumas coisas que nós podemos estar usando. Gengibre é uma outra coisa que eu posso prescrever também. Gengibre tem uma ação anti-inflamatória muito boa, eu posso fazer o extrato seco de gengibre, tá? Para corrigir a inflamação, tanto gástrica como intestinal. Ele também tem uma ação moduladora da microbiota intestinal. E gengibre, gente, ele aumenta a motilidade de todo o aparelho digestivo. Então você que tem aquela digestão morosa, difícil, lenta, é excelente o gengibre. Faz chá de gengibre. Eu às vezes misturo o gengibre com a espinheira santa. Qual que é a ação de eu fazer um chá de gengibre com espinheira santa, ou até uma tintura de gengibre com espinheira santa, ou até cápsulas de espinheira santa com gengibre? É justamente isso, combater a inflamação, né? Melhorar essa parte de muco e abaixar às vezes a acidez que pode ocorrer ou não, né? Que está ocorrendo por uma hiperacidez, por uma gastrite. Então ele tem essa ação muito legal e isso dá um conforto muito bom. A gente tem alguns suplementos à base de gengibre que chama-se Gastrofor. O Gastrofor, ele é a base de gengibre para melhorar todo esse peristaltismo, né? Melhorar a sua digestão, a produção de enzimas, assim como o Azafim. O Azafim também tem essa ação de melhorar essa produção de enzimas digestivas. Eu dou muito eles, às vezes até associado com alguma outra coisa, tipo a gente pode estar pensando numa berberina. Berberina não é muito boa para o intestino, tá? Eu dou muito a berberina, porque ela não só melhora a resistência insulínica, mas também ela ajuda muito a microbiota intestinal, a poder equilibrar essa microbiota. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, porque eu vou falando, né? A Cris Pai fala, doutora, dentre esses sintomas que citou, depois que realizei a desparasitação, sumiu esses sintomas. Você acha que tem a ver com a desparasitação? Olha, Cris, então vamos pensar assim, se você teve essa estratégia, antes você estava
com sintomas e fez a estratégia e melhorou, é sinal que o seu problema era realmente que você tinha ali um abrigo no seu intestino de parasitas, concordam? Senão seus sintomas não tinham melhorado. Será que para todo mundo fazer a desparasitação é legal? Não! Por quê? Porque se a causa não for essa, os sintomas não vão melhorar. Você só vai melhorar os seus sintomas se você atingir o alvo certo dentro do seu tratamento. Então, desparasitação não é para fazer qualquer pessoa, nem toda hora, tem que ser por um médico, por uma nutricionista que seja competente para fazer isso, né? Então, você tem que ter cuidados, assistência para fazer isso. Então, talvez, Cris, o seu problema tenha sido esse. Você estava ali, não sei se você fez exame de fezes e constatou parasitas, e aí, então, fazendo a desparasitação, acontece isso. Mas você agora, depois disso, você tem que fazer uma alimentação correta, adequada para você, e a gente pode estar utilizando alguns suplementos dos quais eu estou mencionando. Não vamos esquecer também, gente, que nas inflamações gástricas e intestinais é importante também se fazer uso de ômega 3, porque o ômega 3 também tem uma ação excelente para combater a inflamação, tanto gástrica como intestinal. Então eu não deixo de colocar ômega 3, tá? De boa qualidade, sempre, de pelo menos umas 2 gramas ao dia, ele vai ser utilizado, tá? E além disso, a sálvia também é muito legal, né? Como tempero, mas a gente pode fazer a tintura também, né? Pode ser feita aí, que ela é muito usada para diminuir um pouco da acidez. Se você tiver uma super acidez, então, olha, escrevam bem o que eu tô falando, aquela gastrite crônica por um excesso de suco gástrico, então a sálvia te ajuda, assim como a espinheira santa que eu tô falando nela toda vez, tá? Vamos tomar uma água aqui. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Aqui, vamos ver lá embaixo. Aqui, ó. A Jaque falou, preciso de uma dica. Meu corpo, hoje em dia, não aguenta mais fazer dieta. Mesmo com ajuda nutricional, meu corpo fica muito fraco. Depois de 1 ou 2 semanas, não consigo passar a fase de adaptação. Provavelmente, você não está conseguindo absorver aquilo que você está comendo. Porque eu acho que assim, a gente não pode usar mais o termo dieta, né? Até dieta seria inadequado hoje. Eu acho que a gente tem que trabalhar uma reeducação alimentar e cada pessoa tem uma reeducação alimentar adequada para você. A gente tem que corrigir as deficiências nutricionais, tem que melhorar a sua tolerância digestiva, a sua capacidade imunológica, fazer reparo nos seus tecidos. Então, assim, não é normal, você não está usando, de fato, não está sendo usado boas estratégias nutricionais e suplementares para você sentir esses sintomas, né? Então, às vezes você está com uma disfunção mitocondrial, que a gente, em cada célula do corpo, tem as mitocôndrias lá dentro, que são usinas de energia. Então, quando eu não tenho boa quantidade de nutrientes, né? Esses nutrientes não são utilizados de uma forma eficiente, você vai ter uma disfunção na sua mitocôndria e isso não faz você gerar energia, né? Se eu tenho deficiência de vitamina B12, vitamina C, metilfolato, né? Então ácido fólico e excesso de substâncias tóxicas, como que eu vou ter o intestino inflamado? Não dá, desnutrido. Não dá, se eu não tenho a certeza, gente, daquilo que você come, você está sabendo digerir, sabendo absorver, eu não tenho a garantia que aqueles nutrientes estão chegando nas suas células. E se não está chegando na sua célula, com certeza não vai fazer a função que ele deveria. Às vezes a gente precisa investigar, quando é assim, vamos fazer uma curva de glicose, né? Intolerância à glicose, fazer uma curva também insulinêmica. Será que você não está com uma intolerância à glicose, uma alteração na sua insulina, nesse desequilíbrio de carboidratos, né? Para chegar tão depauperada, tão sem energia? Será que não precisa melhorar hormônios? Tem que fazer uma modulação hormonal? Será que o cortisol não está alto? Cortisol alto também, gente, vai aumentar a sua glicose circulante, mas ela não entra na célula, ela fica ali, né? Pode alterar a sua insulina.
Então, sempre a gente tem que entender esse todo, esse mecanismo, o que está em desajuste. O corpo da gente trabalha de uma forma linkada, uma coisa com a outra. Não adianta eu querer tratar uma coisa, ter uma visão segmentada e não ver o todo. Como eu trato muito saúde da mulher, em muitas mulheres, a gente tem que entender que a mulher tem um mecanismo diferente do que o homem, é muito mais complexo, a gente absorve muito mais as influências do meio que a gente vive. Então, às vezes você acaba adquirindo uma inflamação gástrica, um problema intestinal, justamente porque você está emocionalmente abalada, né? Porque você está chateada com seu filho, com seu marido, com seu trabalho e assim por diante. Né? Porque não falta tempo para você fazer suas coisas, porque você não tem um tempo de fazer uma coisa que é prazerosa para você, ou porque o seu sono não tá legal, ou porque você não tá sentindo bem, sua autoestima tá baixa. Então, assim, tem muitas coisas que podem estar interferindo, além da sua alimentação, que tá deixando você assim. Então, a gente precisa investigar, esse sono tá sendo reparador? Então, às vezes, não é só alimentação, a gente tem que ver esse todo seu, tá bom? E aí, gente, deixa eu ver o que eu tenho que falar mais. Uma outra coisa muito legal também que eu uso é o alcaçuz. Vocês já escutaram falar do alcaçuz? O alcaçuz também tem propriedades antiácidas, antiespasmóticas, quer dizer, diminui esses gases, né? Essas dores que são ocasionadas por excesso de gases, né? Essas cólicas, e melhora muito a função biliar. Então, a alcaçuz é muito bom para quem tem problemas até de digestão de gordura, de produção de sais biliares, né? Então, é interessante até para questão de quem tirou a vesícula, o alcaçuz pode ajudar muito. Do alecrim eu já falei. Eu não posso deixar de falar do meu queridinho hortelã. Bom, hortelã, gente, é muito bom. Hortelã dá um baita conforto para quem tem problema gástrico e intestinal. São raros os pacientes que não se dão bem com hortelã. Então, hortelã, compra a erva fresca, vamos fazer o chazinho de hortelã, que é muito interessante. Você pode fazer hortelã com erva doce, com camomila, que é ótimo. A erva doce, ela vai diminuir os gases. O hortelã te ajuda a digerir. Excelente. Então, faça o hortelã, ele dá um alívio. Olha, tá nervosa, tá com um pouco de má digestão, faz o chazinho do hortelã. Mas eu tô nervosa. Com a camomila, que já vai te acalmar. Lembra, às vezes a disfunção digestiva tá ali no problema emocional. Então, vamos resolver a causa desse problema. E aí, como eu falei, o todo, né? Não é só olhar para uma coisa só. Então, hortelã, muito bom. Vai diminuir enjoo também, paciente que tem até enjoo, às vezes, chega até não só a dar náusea, mas a vomitar por conta disso, né? E a questão dos gases, que é comum até, a questão do arroto, hein? O paciente ter, porque quando você arrota muito, primeiro porque você tem refluxo, né? Então, tá saindo, essa válvula tá frouxa, gástrica, esofágica, tá frouxinha ali, então começou a fermentar muito, às vezes por um alimento que você tá comendo, e tá fermentando muito, não tá conseguindo digerir, não tem enzimas digestivas, fica muito tempo no estômago, e aí começa a liberar esses gases, e esses gases não só de refluxo, mas também pode estar proporcionando esse arroto seu. Então, isso é comum de acontecer. Às vezes você não sente a comida necessariamente voltar, mas esse ácido está voltando. E por mais que seu estômago tenha pouca produção de suco gástrico, o ácido que sobe para o esôfago já é muito ácido. E ele pode causar inflamação no esôfago, causando então a esofagite, tá? Que é essa inflamação no esôfago. Então, a gente pode resolver muito bem isso, ajudar, né, nesse sentido, com anis estrelado e erva doce. O anis estrelado, ele é uma parte dura, assim como a canela, assim como o gengibre, ele tem que ser fervido na água, tá? Toda a parte dura que eu vou fazer a infusão, né, que vocês chamam de chá, mas o certo é a infusão, ela tem que ser fervida na água. Quando é a parte mais frágil, tipo a folha ou a flor, aí então a gente vai deixar só em infusão mesmo. Faz a água ferver,
Assim que começou a abrir bolinhas de fervura, você vai desligar o fogo, aí você vai pôr a quantidade. Geralmente a gente põe uma colher de sobremesa, de chá para cada xícara, né, de folhinha de erva e deixa lá 15, 20 minutos em descanso, tá? Então, anis estrelado com erva doces para gases e para constipação, pontualmente, a gente pode usar um pouquinho do sene. Eu não gosto de usar muito isso, mas a gente pode usar pontualmente, em casos raros eu posso usar também. Além disso, a gente pode também estar usando um pouquinho da cafeína. Dá para usar, porque a cafeína ela acelera também essa questão intestinal. Pode ver que muitas vezes, quando eu tiro o café do paciente que tem uma gastrite, por exemplo, uma inflamação, que eu falo, ó, tem que tirar o café, às vezes o paciente para de evacuar. Porque a cafeína, ela aumenta esse peristaltismo intestinal, aumenta a adrenalina e aumenta todos esses movimentos peristálticos. Então, às vezes, a cafeína é um meio de a gente também ajudar na constipação intestinal. Lógico que eu falei, tem outras possibilidades, né? A cáscara sagrada também, o sene, são às vezes suplementos que eu vou usar para isso. Além disso, eu tenho hoje a actidina. A actidina é do kiwi. Ela é um ativo extraído do kiwi, que tem uma ação laxativa também muito boa. E o magnésio, né? Magnésio é excelente para quem tem constipação, porque ele vai ajudar muito o paciente que tem constipação. Muito, muito, muito. Para quem tem o contrário, diarreia, eu falei daqueles probióticos que são pontuais, essas cepas de Saccharomyces boulardii ou Enterogermina, que são esporos, mas também o uso da glutamina com uma fibra, você vai fazer essas fezes ficarem com mais consistência, tá? Então, com fezes mais amolecidas, eu posso fazer 2 gramas de fibregum com 3 gramas de glutamina. Eu faço um sachê, também isso tem um bom resultado, tá? O ruibarbo também eu posso usar para essa questão de constipação, laxante, né? Um laxante natural. Falei da aloe vera também, ele acaba sendo um laxante natural. E também, gente, a gente tem algumas coisas prontas, dos quais eu já falei alguns, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje, a Central Nutrition desenvolveu um produto chamado Guardian. O Guardian, ele é excelente para quem tem leaky gut, ou seja, permeabilidade do intestino. Então, para refazer essa barreira intestinal outra vez, é excelente o Guardian. A gente toma 1 a 2 sachês ao dia, ele já tem um blend, né, de várias coisas ali. Ele tem a glicina, ele tem o zinco, ele tem já a glutamina, enfim, o L-mune, beta-glucana também é muito boa de levedura, ele já tem ali. Então, o Guardian é muito bom, tá? Para refazer barreira. O colágeno gut, ele é para quem tem constipação. A Essential Nutrition faz o colágeno gut, que vem com um blend de vitaminas e minerais já para ajudar na saúde digestiva. Além disso, vem com fibregum, que é essa fibra para ajudar como pré-biótica e ajuda também a constipação. Existe também manipulado um suplemento chamado Motility, que ajuda na constipação crônica. O cubo, que é usado também para estufamento, gases, excelente para essa barriga de baiacu, né, que a gente chama. Quem tem essas disfunções, doenças inflamatórias intestinais, o cubo é muito bom. O azafinho gastrofora eu já falei, para ajudar também toda a digestão. A berberina, que eu também disse que é ótima pro intestino, para a microbiota. E a quercetina, que está muito presente na casca da maçã, na casca da cebola roxa, mas também a gente usa muito a quercetina para poder melhorar a microbiota intestinal. Então vocês podem ver que a gente tem N possibilidades. Quais usar? Não é tão simples assim. Eu dei um apanhado geral do que eu geralmente uso e nem coloquei tudo do que eu tenho, porque são muitas possibilidades. Mas cada caso é um caso, cada paciente é único. Assim como a nossa digital, a gente tem que fazer cada vez mais uma nutrição personalizada, de precisão, para ter uns resultados mais assertivos, mais positivos, melhores, tá? Eu recebi também algumas perguntas aqui, falando assim, a Margot falou, sementes pode para quem tem diverticulose? Então,
Eu dou a semente trituradinha, né? Ou faz boa mastigação, ou então, não tô falando, gente, pra você comer semente de melancia, é a semente do tomate, não é? Você tem que mastigar bem. Lógico que a semente de melancia você não vai comer, né? Nem semente de melão, não é essas sementes que eu tô falando. Mas as outras sementes, castanha, ou mesmo a chia, você pode hidratar ela, a linhaça você tritura, as castanhas, nozes, amêndoas, tritura tudo, faz tipo uma farinha, aí você consome. A última diretriz, né, sobre diverticulose, ela diz que a gente pode estar entrando sim, desde que o paciente não esteja na crise da diverticulite. Então pode entrar, até porque, gente, divertículos, quando você tem divertículos, você não pode ficar com constipação. Você tem que melhorar a alimentação, melhorar fibras, dar gorduras boas, porque as suas fezes não podem mais ficar presas lá no intestino, né? Para não criar mais divertículo, que são essas invaginações, né? Que são geralmente provenientes de esforço demais que você fez para evacuar. Então, vem de alimentação errada, paciente que tem constipação pode criar divertículos. Então, cuidado com o seu trânsito intestinal e você pode sim fazer uso das sementes mais trituradinhas ou boa mastigação, desde que não esteja na crise, tá? A Clara fala, refluxo tem cura? Não, tem remissão, né? Então, tenho muitos e muitos pacientes que nem lembram mais que tem refluxo, mas ele é crônico. Se ele der gatilho ou estresse ou alimentar, vai ocasionar o refluxo. Muitos falam, doutor, eu só sinto quando eu abuso. Do mais, eu nem lembro o que tem. A Marisa fala, pode usar enzimas digestivas todos os dias? Sim, sem problemas nenhum, tá? Qual magnésio é melhor para o intestino? Para o intestino, eu gosto muito do magnésio quelado, que ajuda muito o intestino, ou então você pode usar o magnésio inositol, que é bom para o sono, mas também para o intestino, mas enfim, pode usar um quelado que funciona super bem, tá? Mas aí tem que usar pelo menos umas 400 gramas ao dia, né? 200 gramas 2 vezes ao dia. E a Patrícia fala, ontem fui ao médico levar o resultado de endoscopia, o resultado deu H. pylori, indicou medicação de 30 dias omeprazol e antibiótico. Fico preocupada em tomar tanta medicação. Então, a gente, assim, às vezes, tem médico hoje que dá zincocarnosina para quem tem H. pylori, não mais antibiótico, né? Isso pode ser, depende de cada paciente, do histórico, se é recidiva da sua gastrite, do seu H. pylori, né? Depende de quanto ele vai confiar em que você vai fazer as coisas direita. Se não, você faz o uso disso por 30 dias, mas tem que fazer em conjunto com a alimentação. Não tenha dúvida nenhuma. Se o H. pylori se proliferou no seu estômago, é porque você deu condições para isso. Porque o H. pylori é uma bactéria que é natural, mas não do estômago. Ela é da primeira parte do intestino. Se ela subiu é porque estava com falta de acidez. Então, você tem que corrigir a alimentação, corrigir a acidez para não ter recidiva de H. pylori, tá certo? E eu dou muito o zincocarnosina, que ele é muito bom para exterminar aí com esse H. pylori. E também tem o Mucosave, que também, eu esqueci de falar dele, mas ele faz essa proteção, né, do estômago, desse muco que reveste o estômago, tá? Gengibre, que melhora a inflamação, né? Tudo isso vai te ajudar. A glutamina, como eu falei no início, o ômega 3, então cúrcuma, são todas as possibilidades que você pode estar ajudando na suplementação. Naturais, os chás, não deixa de pôr os chás aí que eu tô falando, é o chá de hortelã, é o chá de erva doce, é o chá de espinheira santa, é o chá de alecrim, se tiver com essa falta aí de suco gástrico. Então, isso tudo te ajuda muito, o gengibre, né, anti-inflamatório, para você poder cuidar da alimentação, fazer o uso pontualmente dessa medicação e depois ficar livre e nunca mais voltar para ela, e nunca mais ter o H. pylori. Aí, tranquilo, tá? Gente, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui embaixo. Opa! Aqui, ó. Falaram do ômega 3, eu já falei, ó. Aqui, ó. EPA com DHA, sim. Geralmente eu dou 2 gramas ao dia, 1 grama em cada refeição. Aldineiva, onde encontrar o cubo? Tem que ser prescrito, né? O cubo a gente dá 380 gramas uma vez por dia ou 2 vezes por dia, 250 cada vez.
ele tem que ser prescrito por um profissional, não tem pronto o cubo não. Eu tenho barriga grande, inflamado, tornozelo, o que tomar? Me sinto empachada, tenho refluxo, então. Tudo isso que eu falei, quero deixar uma coisa bem clara para vocês. São todas possibilidades de suplementos que devem ser utilizadas juntamente com uma alimentação correta, adequada para você. Cada caso é um caso. Vocês acham que todo paciente que tem refluxo eu trato do mesmo jeito? Não! Eu vou tratar você, Aldineia. Aldineiva? É isso, Aldineiva. Porque você é uma pessoa única, você vem de um histórico. Por que teve aquele problema do refluxo? Então eu tenho que tratar a alimentação e aí eu faço a suplementação. Né? E a suplementação também tem que ser adequada a cada paciente. Ver a dose, ver por quanto tempo, não é assim. Eu estou dando ideias, então dessas ideias vocês têm que saber que algumas coisas vocês podem fazer por si próprios. As enzimas digestivas, o ômega 3, todos os chás que eu falei, tudo isso está tranquilo para vocês poderem já ir caminhando com as próprias pernas, mas tem que corrigir a alimentação, tá? E aí, se caso essas coisas mais que são manipuladas, mais específicas, aí tem que ir para um profissional para poder fazer. Não tem como vocês fazerem sozinhos, porque tem que ser prescrito. São ativos de farmácia de manipulação, tá bom? Então, olhem só. E essa live eu pretendo que fique gravada para vocês escutarem outras vezes. Onde encontrar esse tal tubo? É em farmácia de manipulação, tá? Mas ele é muito bom. Aqui, ó. Nazaré, eu tenho muita prisão de ventre, gases, que bom, cheguei agora. Então, lembra, Nazaré, você deve comer carboidrato, farináceo, que está fermentando. Todo alimento que você, além do alimento por si só já fermentar, alimento que você não digere vai ser fermentado porque ele vai ser alimento de bactéria ruim. E as bactérias ruins produzem mais gases, vão fermentar, né? Tá fermentando por isso e vão inflamar. Então, você tem que tirar esses alimentos. E alimento que você não digere é alimento que te inflama, é alimento que te fermenta. E aí você colocar os alimentos que são apropriados próprios para você e adequados para você digerir. Como eu falei, enzima digestiva, erva doce, que é excelente, anis estrelado, maravilhoso para gases. Então não esqueçam de usar muito essa parte de chás. Os chás ajudam muito vocês e vocês podem fazer sozinhos chás. Não precisa ficar com preguiça de fazer chá, gente, pelo amor de Deus. Mastiga bem o alimento, come devagar. Se você não puder comprar as enzimas, põe as frutas junto na sua alimentação. O kiwi, o mamão e o abacaxi são as 3 frutas que mais têm enzimas digestivas. Põe um vinagre de maçã, põe um suco de limão. Isso também ajuda vocês digerirem melhor. São coisas naturais. Vai fazer aí um chá de gengibre com um pouquinho de erva doce. Então, assim, apostem nisso, que isso dá um resultado fantástico. No mais, como eu quero que essa live fique gravada, eu vou ter que parar por aqui. Espero ter ajudado vocês. O que vocês precisarem pode mandar pergunta. Eu faço consulta presencial e online, então a gente não tem mais fronteiras para se cuidar. Enfim, gente, tem todos os meus contatos na bio. Então vocês podem estar ali perguntando, enfim, e solicitando as informações necessárias e que vocês precisam, tá? Então, ó, um beijo no coração de cada um, boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.